Graça e paz, queridos. Amém? Uma boa noite a todos. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Esse vai ser o texto da nossa meditação hoje. Isaías capítulo 6. Ele está aí quase no meio da Bíblia. Vai estar lá depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Cântico dos Cânticos. Aí vem o Isaías. É o primeiro dos profetas maiores. Isaías capítulo 6. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que como é de costume, nós vamos sempre estar voltando ao texto. Isaías capítulo 6. Irmãos, antes de meditarmos propriamente falando no texto, preciso falar com os irmãos. A maioria eu acho que já deve ter ciência de que no último culto, no domingo do último culto, na noite de domingo para segunda, a nossa igreja foi furtada. Entraram no nosso escritório administrativo, levaram alguns valores que estavam ali guardados. Todas as medidas legais já foram tomadas, a polícia já foi comunicada, já há uma investigação em curso. Não foi o único furto que aconteceu nessa região a esta época, inclusive a polícia já tem os seus suspeitos. Mas uma coisa que nós precisamos sempre lembrar é que o nosso coração está guardado em Deus. O Senhor é aquele que dirige as nossas vidas, e que nós não podemos contar com a boa vontade e o coração humano, porque hoje em dia vivemos tempo em que não há temor. O coração do homem se volta a tantas coisas, e não há respeito nem mesmo com essa casa de oração. Mas nós sabemos que isso é algo que haveria de acontecer, que o amor esfriaria, que a prática de delitos, a prática da maldade ia aumentar. E nós, como igreja do Senhor, temos o papel, como eu coloquei no nosso comunicado oficial, nosso papel é vigiarmos pela nossa segurança, é tomarmos as medidas legais e cabíveis diante de situações para coibir a proliferação desses males, mas, acima de tudo, orarmos para que o reino de Deus seja estabelecido, para que essas pessoas que têm seu coração tão obscurecido pelo pecado, que essas pessoas venham ao encontro do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, sabemos que cada um dos recursos que é colocado aqui diante do Senhor e para a administração dessa casa, a administração dessa igreja, é feito para a glória de Deus. Como diretoria da igreja, nós temos um cuidado extremo para a administração dos recursos que os irmãos confiam a essa casa de oração. Deus não precisa do nosso dinheiro. Quem precisa do nosso dinheiro é essa casa de oração para o seu bom funcionamento. E nós fazemos tudo para a glória do Senhor. Por isso, tudo que fazemos de forma transparente, tomamos os cuidados necessários. Mas a Bíblia fala que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E que tudo está no controle absoluto de Deus. Que nada acontece sem que haja a autorização do Senhor. Então, se algo aconteceu para conosco como comunidade, há algo que nós podemos aprender. E eu tenho orado para que o Senhor me dê olhos para enxergar o que é. E eu espero que essa seja a oração de cada um dos irmãos, para nós nos lembrarmos que o dinheiro que é depositado aqui como gratidão, em oferta, em amor, esse dinheiro é usado para a glória de Deus. Se por uma fatalidade como essa, esse dinheiro não vai ser usado nesta comunidade, Deus tem os seus meios, Deus tem os seus caminhos, Deus cuida dessa comunidade, Deus supre as nossas necessidades como indivíduos e como corpo de Cristo, e Deus há de estabelecer a sua glória de uma forma que só Ele sabe, para a glória do seu próprio nome. Amém? Por isso, se você ficou com o coração pesado, conversei com algumas pessoas ao longo da semana, pessoas que diziam assim: poxa, podia ter esperado um pouquinho mais para poder entregar minha oferta, o meu dízimo. Eu podia nem ter dado minha oferta, meu dízimo, porque foi levado embora. A gente tem que lembrar que tudo que nós fazemos para o Senhor, independente
do fim que se toma, o nosso coração deve ser um coração entregue a Deus. É Deus quem cuida de nós. Amém, queridos? Amém? Amém. Que haja paz em nós, em nome de Jesus. O texto que nós vamos meditar fala inclusive um pouco a respeito das confusões que esse mundo está enfiado e por que é que esse mundo está mergulhado em tamanhas confusões. Nós lemos Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, que é o texto que é chamado de o chamamento ou o chamado de Isaías. Isaías 6, capítulo 6, verso 1 em diante diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, e cremos que todas as vezes que nós nos aproximamos da Tua palavra, o Teu Espírito Santo opera em nós, e é Ele quem nos revela a Tua vontade. É o Teu Espírito Santo que nos ensina toda a verdade do Senhor. Por isso, na dependência do Teu Espírito Santo, clamamos: fala conosco, ó Pai, através da exposição da Tua palavra, que o nosso coração seja aquecido pela Tua palavra, seja consolado pela Tua palavra, e que seja confrontado pela Tua palavra. Ajuda-nos, no nome de Jesus. Amém. O texto que estamos meditando é o texto do profeta Isaías, talvez um dos profetas, ou o profeta mais importante, ou de mais peso em todo o Antigo Testamento, profeta que mais profetizou a respeito do Messias. Ele é como que uma ponte de ligação entre Moisés e o Novo Testamento, tanto que alguns vão dizer que o livro de Isaías é como se fosse uma Bíblia em miniatura. Isaías tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 capítulos. Desses 66, 39 capítulos falam sobre a antiga aliança, assim como o Antigo Testamento fala sobre a antiga aliança. E os últimos 27 capítulos falam da aliança do porvir, a aliança que vai ser firmada em Jesus, assim como o Novo Testamento fala da aliança em Jesus. O profeta Isaías é esse que vai trazer a palavra do Senhor nesse período de confusão em meio ao povo de Israel. O texto nos diz que essa palavra ou essa visão veio a Isaías em um tempo muito oportuno. O primeiro versículo que nós lemos diz que no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías teve essa visão. E é importante nós lembrarmos que a Bíblia posiciona, ou os escritores da palavra de Deus posicionam eventos e aliam esses eventos no Antigo Testamento com o reinado de algumas pessoas. Então você vai encontrar, por exemplo, no reinado de Dario, no ano tal, aconteceram essas coisas. No reinado de Ciro, no ano tal, aconteceram essas coisas. É incomum encontrarmos esse tipo de construção no ano em que morreu alguém. O que marca essa transformação ou essa visão de Isaías é exatamente o ano em que um rei morre, ele tem uma visão a respeito de Deus. E a gente precisa entender e lembrar como é que as coisas funcionavam nessa época, no meio deste povo, o povo de Deus. Aqui nós já estamos em um período em que o povo de Deus havia se dividido.
devido a problemas, devido a pecados, o povo de Israel, que era um só povo, agora se divide, se transformando em 2 reinos, um reino ao norte, um outro reino ao sul. Ao norte esse reino fica sendo chamado de Israel, e ao sul esse reino fica sendo chamado de Judá, com governos distintos. Isaías é o profeta que vai profetizar no reino de Judá, onde neste momento quem reinava era o rei Uzias. A tradição dos rabinos vai dizer que Uzias inclusive era primo em primeiro grau de Isaías. E dentro desta cultura de Israel, Deus liderava o seu povo, e liderava o seu povo através de figuras representativas. Presta bem atenção nisso. Deus usava o rei para governar em justiça o seu povo. Deus usava os profetas para proclamar a sua palavra no meio do seu povo. Esse povo que deveria viver em aliança com Deus, em compromisso com Deus, sabendo que Deus cumpriria com a sua parte nesse compromisso e que eles também deveriam cumprir a sua parte para com Deus. Como esse povo é um povo pecador, como todos nós somos, Deus inclusive proporciona um meio para o qual o pecado fosse limpo, e Ele então providencia uma série de rituais para que o pecado fosse deixado para lá, deixado de lado, e Deus não imputasse justiça sobre os pecados do povo. E a figura que fazia isso era o sacerdote. Então haviam esses 3 ofícios de representação: o rei, que governava a vida política e moral do povo, ética do povo; o profeta, que falava a respeito da vontade de Deus e apontava para o porquê o povo deveria viver obediente a Deus; e o sacerdote, que intermediava os pecados do povo diante de Deus, purificando esses pecados. Todas essas 3 coisas são figuras que apontam para Jesus: aquele que é rei, aquele que é profeta e aquele que é sacerdote. Então o que o rei fazia era muito mais do que simplesmente administrar politicamente o povo. A vida do rei e as inclinações do rei definia inclusive a espiritualidade do povo. Por isso há de se entender por que é uma preocupação a morte de um rei. Porque com a morte de um rei começa-se um novo reinado, onde entra uma nova figura de autoridade, em que as pessoas não sabem como é que ele vai tratar as necessidades do povo, não sabe como é que ele vai tratar as questões externas, se vai entrar em aliança com outros povos, se vai se subjugar ao governo de outros povos, se vai ser um bom reino protetor de invasões, e ainda mais não sabe se este será um reino que levará as pessoas para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus. Na nossa realidade brasileira, a cada 4 anos nós enfrentamos, e a palavra é bem interessante, nós enfrentamos a oportunidade e a responsabilidade de escolher os nossos governantes, seja na esfera estadual, municipal ou até mesmo na esfera federal. Isso acontece a cada 4 anos, e nós sempre o fazemos com a expectativa de que aquele que vai ocupar a cadeira, esse vai reinar ou vai julgar as coisas de forma justa, de forma correta, de forma em que abençoe o povo. Nesse tempo as coisas eram diferentes. O reinado de alguém era definido pela sua vida, a morte de um rei começava um novo ciclo que era pelo seu descendente. Uzias reinou durante 52 anos. Então pensa que o povo já tinha acostumado com uma forma de governo. Uzias começou a reinar com 16 anos, e agora Uzias está morto. Nesse momento o império assírio está crescendo, um império que é inclusive inimigo do povo de Israel. As guerras virão em muito pouco tempo. O povo de Israel, que estava o Israel do norte, também se levanta contra Judá. Então há problemas externos, problemas políticos, mas não há só problemas externos, há problemas internos também. O povo já estava com o seu coração endurecido pelo pecado. A Bíblia diz, ainda em Isaías, que a mula conhece o seu dono, mas que o povo de Israel não sabia quem era o seu Deus. Vai dizer que, no que diz respeito à moralidade desse povo, havia já gente que estava chamando o mal de bem e o bem de mal,
chamando o doce de amargo e o amargo de doce. Já estava com seus padrões todos corrompidos. Haviam dissensões entre eles. Então haviam inimigos do lado de fora, haviam problemas do lado de dentro. E no meio dessa bagunça toda, morre aquele que estava governando, que estava organizando aquela nação. É nesse contexto que Isaías tem a sua visão. E o que é que Isaías vê? Olha aí comigo no versículo 1 novamente. Ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ou no ano que o rei Uzias morreu, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. É importante essa visão de Isaías nesse contexto, porque em meio a tantos problemas exteriores e problemas interiores, a morte de um rei era ainda mais um problema a ser administrado no coração de cada um desses. Isaías tem uma visão importante. Ele vê quem é que de fato governa este universo, quem é que de fato governa não só Israel, não só Judá, mas quem é que tem autoridade sobre este mundo. Isaías vê o Senhor assentado num trono, em autoridade, em domínio. E quando ele diz: ai de mim, porque eu sou o pecador, e ele diz: os meus olhos viram o rei. Isaías volta a se lembrar que quem governa o universo continua sendo Deus, que quem governa as nossas vidas continua sendo Deus. E aí vem a pergunta: se quem governa as nossas vidas é Deus, Deus está sentado num trono alto e sublime, Deus é todo poderoso, Deus é santo, por que é que coisas ruins acontecem em meio ao seu povo? Por que é que existe bagunça, não só nessa terra, como inclusive na vida do seu povo? O texto nos diz que ele tem uma visão inclusive de seres celestiais, coisas que os olhos humanos nunca tinham visto ou percebido, coisas que não são comparadas com as coisas dessa terra. Ele vê serafins que são inclusive comparados com os seres viventes que o Apocalipse fala, seres com 6 asas, 2 asas cobrem os rostos, mostrando um peso de ver a glória do Senhor. 2 asas cobrem os pés eram símbolo de serviço, e com 2 asas voavam, e eles olhavam para Deus e declaravam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Até mesmo os seres celestiais, puros, santos, olhavam para o Senhor e diziam que Ele sim é santo. A palavra santo significa separado. Israel havia sido chamado por Deus para ser um povo santo. Deus santificaria Israel através do entendimento da vontade de Deus, ministrado pelo rei, ministrado pelo profeta, intermediado pelo sacerdote. Esse seria um povo que viveria em justiça, para que todas as nações da terra vissem a glória de Deus, para que através desse povo fossem benditas todas as nações da terra. E esse povo deveria viver em santidade para com um Deus que é santo. Isaías tem essa visão. Isaías vê seres celestiais que declaram que Ele é santo, que Ele é diferente, que Ele é separado do pecado, Ele é separado dessa realidade destruída, Ele é separado da nossa finitude. Isaías então vê a presença de Deus. O texto nos diz que ao ouvir esse som, verso 4, ao ouvir essas vozes que declaravam santo, santo, os batentes das portas tremiam. Imagina que visão gloriosa. E o templo ficou cheio de fumaça. A fumaça era um dos símbolos de preenchimento de glória. Ao ver aquilo, tudo treme. Isaías teve um encontro com a glória de Deus. Isaías viu o Senhor. Isso é importante de nós pensarmos a respeito da nossa vida e da nossa visão a respeito de Deus, do nosso entender de quem Deus é. Se nós vemos o Senhor
como o soberano, como aquele que está exaltado acima de todas as coisas, como aquele que tem o governo e o domínio sobre todas as coisas, que não foge nada aos seus olhos, que não escapa nada às suas mãos. Um Deus que é poderoso, um Deus que é exaltado e um Deus que é 3 vezes santo. Amém, queridos? Nós temos que lembrar disso. E aí eu volto na pergunta: se Deus é tão grande, poderoso, soberano, por que é que coisas bagunçadas acontecem nesse mundo? Por que é que coisas bagunçadas acontecem na nossa vida? Por que é que às vezes as coisas não funcionam como deveriam funcionar? Por que é que alguém ou alguém escolhe uma igreja para ver se consegue ganhar sorte? Por que é que as pessoas são más? Por que é que as pessoas matam umas às outras? Por que é que há palavras que machucam, ações que destroem, pensamentos egoístas? Se Deus está no alto e sublime trono, reinando e governando, por que é que problemas acontecem? Isaías tem a resposta dessa pergunta na sua visão. A pergunta que possivelmente ele não tenha feito, mas que nós às vezes nos fazemos, e que inclusive encontramos muitos culpados. Isaías, ao ver o Senhor, ele tem uma reação. Olha aí, o verso 5 diz: então gritei, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías entendeu qual é a problemática desse mundo, e a problemática desse mundo é: somos pecadores. Isaías tem um encontro com o Senhor, e ao olhar para o Senhor, ele vê como que um espelho, e ele vê a santidade de Deus, e enquanto ele vê a santidade de Deus, ele percebe que ele não é santo, ele percebe que ele não é perfeito, e que ele vive no meio de um mundo onde as pessoas não são santas e não são perfeitas. Isaías olha para Deus e reconhece a sua finitude. Isaías reconhece que os seus lábios são impuros, e o que Jesus vai nos dizer mais à frente é que a boca fala daquilo que está cheio o coração, que os lábios são apenas o reflexo de algo muito maior, que é um coração impuro. O problema desse mundo, queridos, não é Deus. O mal nesse mundo não fala da ausência de Deus. O mal nesse mundo fala da presença do homem. O mal nesse mundo não fala da inatividade de Deus. O mal nesse mundo fala da atividade humana. Em um mundo criado por Deus, para a sua glória, dado a nós seres humanos para a administração e para o louvor da glória do Senhor. Por que existe o mal no mundo? Porque nós somos pecadores. O problema desse mundo não é a falta de educação, dos dois sentidos, nem a educação no sentido moral, nem a educação no sentido intelectual. O problema desse mundo não é a educação. O problema desse mundo não é a corrupção. O problema desse mundo não são assassinatos, não são estupros, não é injustiça. Esse não é o problema desse mundo. O problema desse mundo é o pecado. E é o pecado que promove todas essas coisas através de agentes humanos. De forma que o que a gente precisa não é de mais cultura. A gente precisa de mais corações convertidos. O que a gente precisa não é de mais justiça. A gente precisa de mais corações convertidos. Porque corações convertidos exercem justiça. Corações convertidos educam, cuidam, abençoam. Corações convertidos usam o seu ambiente de trabalho, usam a sua zona de atuação como um palco para a glória de Deus. Corações convertidos encontram desculpas e pretextos para manifestar a glória do Senhor onde quer que nós pisemos os nossos pés. O que falta para esse mundo não são coisas terceiras. O que falta para esse mundo é a manifestação dos filhos de Deus. O
que falta para esse mundo é nós termos a consciência de que nós precisamos nos submeter à graça do Senhor, reconhecer a nossa finitude, reconhecer que esse problema que afeta o mundo é o pecado, e prostrarmos o nosso coração à presença do Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. É olharmos para Deus e contemplarmos a nossa condição humana. Isso é importante nós lembrarmos, queridos, porque se eu não entendo que o problema, ou que a raiz de todos os problemas nesse mundo e nas nossas vidas é uma raiz espiritual, eu vou procurar a solução para os meus problemas em muitos outros lugares que não em Deus. Eu vou procurar resolver as minhas crises em muitos outros lugares. Eu vou procurar resolver as minhas crises internas em terapias, em misticismos, em coisas que não Deus. Eu vou entregar a minha vida e o cuidado da minha vida a todo tipo de coisa que dizem que, olha, talvez isso funcione para você, porque eu não consigo encontrar suficiência em Deus para resolver as minhas crises externas e internas. Se eu não entendo que o problema fundamental da nossa vida é a presença do pecado, eu vou procurar a solução aonde a solução não está, e como consequência, não vou encontrar. E há muitas pessoas que vivem tapando essas feridas e essas dores, tentando mascarar essas feridas e essas dores com remédios paliativos ou ilusórios, tentando afogar as mágoas do pecado, seja em vícios, seja em relacionamentos, seja em amizades, seja em lugares onde proporciona algum tipo de distração para a mente. Mas se a nossa busca por redenção está nessas coisas, sempre vai precisar mais um gole, sempre vai precisar mais um trago, sempre vai precisar mais uma festa, sempre vai precisar de mais uma noite, sempre vai precisar de mais uma pessoa, sempre vai precisar de mais alguma coisa. Porque quando passa o efeito dessas coisas, dessas pessoas ou desses lugares, nós temos ainda mais fome do que quando nós começamos. Porque não se encontra a solução para esse problema, que é um problema interno, em coisas terceiras. E enquanto a gente não entende isso, continuamos a tatear salvação, redenção, alegria e propósito onde essas coisas não estão. Há pessoas que vivem a sua vida pelo propósito de enriquecerem. Há pessoas que vivem a sua vida pelo propósito de serem famosas, de serem aceitas. Enquanto nós não entendemos que o problema desse mundo é o pecado, nós não vamos olhar para o lugar certo. Os nossos olhos vão ser colocados nos problemas. Isaías teve um encontro com Deus. E esse encontro com Deus proporcionou na vida de Isaías um grito de desespero. E o grito de desespero foi: ai de mim, porque eu sou um pecador. Enquanto a gente não tem uma visão correta de quem Deus é, a culpa é de todo mundo, menos nossa. Enquanto a gente não tem uma visão real de quem Deus é, nós terceirizamos não só a nossa felicidade, mas também os nossos fracassos, a responsabilidade pelos nossos fracassos. A minha vida não anda bem por causa dessa pessoa, a minha vida não anda bem por causa dessa situação, a minha vida não anda bem por causa da minha criação, por causa da minha condição financeira, por causa disso, por causa do governo, por causa daquilo outro. Tem um ditado que diz aí que a ocasião faz o ladrão, né? Não, a Bíblia fala que é o pecado que faz o ladrão. É o nosso coração. As situações só expõem aquele coração que já está em nós. Há um tempo atrás, eu sempre lembro desse exemplo, porque ficou muito latente. Há um tempo atrás, a polícia do estado do Espírito Santo entrou em greve, lembram disso? Ficou um tempo de greve, e a gente via nos noticiários uma quantidade de saques, gente arrombando loja, né? Gente de bem, aproveitando a oportunidade, gente que diz: não, eu não sou um ladrão,
mas que vê uma portinha aberta, uma coisinha dando sopa, está todo mundo pegando, poxa, eu vou também. Gente que diz, esse país é um país corrupto, mas basta cair um caminhão carregado de alguma coisa, que está lá na fila para pegar aquilo. Gente que diz, esse país está mergulhado em corrupção, mas que não tem vergonha nenhuma de usar as influências de pessoas em ponto-chave para benefício próprio. Essas são coisas que revelam o coração pecaminoso do homem. E esse é o problema. Do menor ao maior, da menor exibição do pecado, àquela que diante dos nossos olhos é tão absurda, o problema continua sendo o coração pecaminoso. E enquanto nós não olhamos para Deus verdadeiramente, a gente acha que o problema está no mundo. A gente acha que o problema está no governo. A gente acha que o problema está no patrão. A gente acha que o problema está no marido. O problema está na esposa. O problema está nos filhos. O problema está nos pais. O problema está na escola. O problema está na faculdade. O problema está nos amigos. Isaías entendeu que ele não só está no meio de um povo que tem lábios e como consequência um coração impuro. Isaías percebeu que ele é parte do problema. Isaías percebeu que não é só o povo que precisa de uma palavra de Deus e da misericórdia de Deus. Isaías percebeu que ele mesmo precisa da misericórdia de Deus. Se a gente volta aí no capítulo 5, volta aí comigo no capítulo 5. O capítulo 5, Isaías sai distribuindo o ai para todo lado também. No capítulo 5 ele diz, no verso 8: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Ao verso 11 ele diz, ai dos que se levantam, que levantam cedo para embebedar-se, e para se esquentar com o vinho até a noite. Mais à frente no versículo 18 ele diz, ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de uma carroça. Verso 20, ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Verso 21, ai dos que têm os lábios, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em sua própria opinião. Verso 22, ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Acho que esse era um problema recorrente ali em Judá, né? Porque ele fala duas vezes da cachaça aí. E ele está falando, ó, ai de você, viu? Ai de você, ai de você. E está distribuindo ai para todo mundo. Mas agora Isaías tem um encontro real com Deus. E o que é que ele fala? Ai de mim. Eu sei quem eu sou. Ai de mim. Enquanto eu não enxergo a Deus verdadeiramente, eu não consigo compreender que parte dos problemas desse mundo sou eu, e que eu preciso da misericórdia de Deus, que às vezes nos conflitos que a gente se mete, se não toda, boa parte da responsabilidade é nossa, de quando a gente olha e diz, Senhor, por que coisas ruins acontecem na minha vida? Se a gente analisa bem, boa parte dos problemas tem a ver com a nossa má administração da vida, nosso coração pecaminoso. Isaías teve esse entendimento. Isaías entendeu, ai de mim, porque eu sou um pecador. E não só isso, eu estou no meio de um mundo de gente pecadora. Agora a gente começa a entender um pouquinho melhor, né? Por que é que tem tanta bagunça nesse mundo? E que essa bagunça inclusive respinga sobre os filhos e filhas do Senhor. Porque nós vivemos num mundo onde há a maldade e o pecado. E que essa maldade e esse pecado também habita em nós. Ora se manifesta de maneira violenta, ora fica quietinha lá dentro de nós, como se nem existisse mais. Parece um gatinho adormecido. Mas basta alguém pisar no nosso calo, basta alguém dizer aquelas palavras que
montam a bomba dentro de nós. Basta um carro me fechar na rua, basta alguém não me dar aquilo que eu creio que é meu por direito, basta eu olhar para alguma coisa e dizer: isso é uma injustiça, quem deveria ter isso sou eu, que o nosso coração pecaminoso se mostra. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Amém, queridos? A redenção não está nas coisas, a redenção está em Deus. E essa redenção começa ao contemplarmos a Deus, ao contemplarmos a nós mesmos e termos essa atitude de Isaías de dizer: eu estou perdido, ai de mim. É alguém que olha com sinceridade, porque às vezes o cristão diz que olha para dentro, mas ele não olha com sinceridade. Ele esconde os pecados sob os pecados de outras pessoas. Ele diz: eu sei que eu não sou perfeito, aquela velha ladainha, mas eu não posso me comparar com essa pessoa, porque essa pessoa sim, essa merece prisão perpétua, essa merece cadeira elétrica. Tá, tudo bem, eu sei que eu não sou perfeito, mas não sou tão ruim quanto tais pessoas. Transfere a sua responsabilidade olhando para a responsabilidade que Deus vai imputar sobre outras pessoas. A gente não pode mudar o coração de outras pessoas, queridos. A gente não pode mudar nem o nosso coração. A única coisa que a gente pode fazer pelo nosso coração é prostrá-lo aos pés do Senhor e clamar: Senhor, salva-me, porque o meu coração é corrupto. Salva-me, porque os meus desejos não são puros, não são santos, que a minha vida não expressa 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 366 no ano bissexto. A minha vida não expressa em todo o tempo a tua glória. Isso deveria ser um peso no nosso coração, de clamarmos ao Senhor. Mas às vezes nós escondemos os nossos defeitos, os nossos problemas, olhando para problemas que aos nossos olhos são maiores na vida de outras pessoas. Isaías não nega que ele vive num mundo pecador, e nós não devemos negar isso, mas aí Isaías diz: eu também sou parte do problema, eu também tenho uma parcela de culpa na bagunça que está esse mundo. Isaías clama ao Senhor, ele diz: ai de mim. E aqui nós vemos a manifestação de 1 de João capítulo 1, verso 9, que nós estudamos aqui há algum tempo, lembra? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isaías confessa o seu pecado. Isaías diz ao Senhor: Senhor, eu tenho lábios impuros. Isaías diz aquilo que ele sabe que ele tem que dizer. Isso é confessar. Confessar não é simplesmente colocar para fora palavras. Confessar é reconhecer que aquilo que Deus diz que não deveria estar na nossa vida, não deveria estar na nossa vida. Confessar é reconhecer que aquilo que Deus diz a respeito de nós e aquilo que nós deveríamos dizer a respeito de nós tem que andar alinhado. Isso é confessar. É dizer: Senhor, eu sei o que eu fiz, eu sei quem eu sou, por isso tem misericórdia de mim. Isaías confessa o pecado, ele diz: ai de mim. Essa é uma confissão, a dor pelo pecado. Queridos, o arrependimento ele vem envolto com dor. O arrependimento precisa produzir em nós dor. Agora a gente não pode confundir arrependimento com remorso, que são duas coisas muito parecidas, mas que são completamente diferentes. Remorso é medo de consequências. Remorso é quando algo acontece na nossa vida. Geralmente o remorso vem quando alguém descobre o que a gente fez de errado. Quando alguém é pego, a boca na botija, aí você vê um monte de gente arrependido, não é assim? Já viu isso? Eu estou arrependido, eu nunca mais vou fazer isso. É o medo da consequência. Remorso é tristeza, remorso é dor, mas remorso não produz ações contrárias. Arrependimento produz ações contrárias.
Arrependimento é mudança de mente e mudança de atitude. Arrependimento é uma mudança de posicionamento em relação àquilo. Isso é arrependimento. O arrependimento nos coloca em ação, inclusive para reparar os danos que a nossa ação cometeu. Isso é o arrependimento. Arrependimento é olhar e dizer: eu preciso resolver isso. Isso não está correto. Eu preciso estabelecer justiça. Uma pessoa me contou um testemunho uma vez de um indivíduo que em uma cidade roubou uma quantia em dinheiro e usou aquela quantia em dinheiro para comprar um terreno. Muitos anos depois, aquela pessoa veio a se converter. E ele procurou o seu pastor e disse: pastor, eu tenho algo que eu tenho que tirar do meu coração. Há alguns anos atrás eu fiz isso e comprei esse terreno. E o pastor disse: você está arrependido? E ele disse: com certeza, pastor, eu estou arrependido. Ele falou: você está perdoado. Só falta você fazer uma coisa. Você sabe, né? Venda o terreno. E independente de quanto for o valor que ele está avaliado hoje, procure a pessoa que você subtraiu esse valor e devolva integralmente, porque ele não é seu. Arrependimento, hein? Arrependimento verdadeiro nos coloca em ação, nos coloca em reparação. Arrependimento verdadeiro muda a prática da nossa vida e, na medida do possível, conserta a prática do nosso passado. Arrependimento não é só dizer: eu virei essa página. Arrependimento é consertar e pagar as contas que o eu do passado deixou para trás. É matar o velho homem e matar os hábitos e atos que esse velho homem deixou para trás. Há coisas que nós não conseguimos resolver mais, mas aquilo que está dentro da nossa área de atuação, se nos arrependemos verdadeiramente, deve nos levar ao reparo. Amém, queridos? Isaías disse: ai de mim. E qual é a resposta de Deus diante daquele que reconhece que é? Nós falamos de 1 de João 1,9. Se eu confesso o pecado, Deus é fiel e justo, Ele perdoa o pecado e me purifica de toda injustiça. E não é isso que acontece logo em seguida? Olha o verso 6. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, um instrumento de tirar brasas. O verso 7 diz: com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Essa é a garantia que nós temos ao nos aproximarmos de Deus, que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda a injustiça, quando nós nos apresentamos diante do Senhor e confessamos o nosso pecado, reconhecemos o nosso erro e a nossa falha, apresentamos o nosso coração diante do Senhor. Ele é fiel e justo para nos purificar e para nos perdoar. Essas são as boas novas do Evangelho. Presta atenção nessa cena toda, queridos. Alguém que se reconhece pecador. Isso já deve ter acontecido com você, ou precisa acontecer com você. Se reconhecer como pecador. Não é ele quem procura Deus, é Deus quem o procura. Não é ele que revela a Deus, é Deus quem se revela a ele, mesmo sendo um pecador, mesmo habitando em meio a um povo pecador. Deus se revela. E uma vez que Deus se revela, há um confronto com o próprio coração de Isaías. Isaías diz: tem misericórdia de mim, Senhor, ai de mim, sou um pecador. E mais uma vez, o Deus gracioso toca os lábios impuros de um pecador e retira dele a culpa. Irmãos, essa é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não é o que nós fazemos, mas é o que Deus fez por nós.
quando reconhecemos os nossos pecados diante do Senhor e dizemos: Senhor, ai de mim, em verdade, de coração, quando fazemos isso diante do Senhor, Ele purifica os nossos pecados, Ele transforma a nossa vida, Ele lava a nossa vida. O problema de Isaías não eram só os lábios refletiam o coração. E há uma promessa do Senhor no livro de Jeremias dizendo que Ele daria ao seu povo, tiraria o coração de pedra, colocaria um coração de carne e derramaria do seu próprio espírito sobre esse povo. Essa promessa do Senhor é para nós. Quando nos aproximamos do Senhor, ou quando Ele se aproxima de nós e mostra a sua glória diante de nós, e reconhecemos quem Deus é e quem nós somos, e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me, Senhor. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e escrever uma nova história nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é misericordioso, e Ele faz aquilo que nós não temos condições de fazer. Você consegue ver a graça de Deus em tudo isso? Foi assim na sua vida? Talvez você pode se lembrar quando o Senhor te alcançou, não quando você aceitou Jesus, mas quando Ele te aceitou, e como Ele te aceitou. Onde é que você estava? Talvez a sua história seja uma história, como dizem por aí, cabulosa. Eu lembro que bastante tempo atrás, eu ficava ouvindo testemunhos de ex-drogado, ex-macumbeiro, ex-satanista, e eu ficava pensando: poxa, eu não sou ex-nada, que chato, não tenho um testemunho grande para contar, criado desde pequeno na igreja, não tenho nada para dizer da minha vida. Mas há algo que todos nós temos e podemos dizer: eu era morto em meus delitos e pecados, eu era por natureza inimigo de Deus, eu era rebelde à vontade de Deus, eu desconhecia e não tinha capacidade de conhecer a Deus, mas os meus olhos viram o Rei, e eu disse: ai de mim, eu estou perdido, eu tenho o coração impuro. E ouvi da boca desse Senhor: eu toco em você, eu perdoo você e eu limpo você. Esse é o nosso testemunho, queridos. Deus é aquele que muda a nossa história e que nos tira de situações das mais complicadas, mas nos tira da situação mais complicada que pode haver. Nos tira do lamaçal do pecado e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, e nos faz filhos de Deus e herdeiro das glórias dos céus. Você se alegra com isso? Dá para ficar assim, feliz? É claro que às vezes as coisas não dão muito bem na nossa vida, dão meio errado, mas quando a gente lembra dessas coisas, a gente tem que voltar a dizer: glória a Deus, Deus me livrou, Deus me salvou, glória ao nome do Senhor. E diante disso, queridos, não dá para ter uma outra atitude senão a atitude que Isaías tem agora. A continuidade do texto diz, no verso 8: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Esse é o chamado de Isaías, que reflete o chamado de Israel, que deveria se reconhecer como pecador e voltar a dizer: é por meio de nós que a glória do Senhor será vista em todas as nações da terra. Esse é o chamado de Isaías, esse é o chamado do povo de Israel, e esse é o seu chamado, em que você também, eu e você deveríamos olhar para o Senhor e lembrarmos: eu sei quem eu sou, salva-me, Senhor, envia-me, para que a luz do Senhor brilhe através de mim. Não foi isso que Jesus disse? Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Deixe que a sua luz brilhe, diz Jesus no Sermão do Monte, para que as pessoas, ao olharem para as suas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai
que está nos céus. Diante do encontro com a santidade de Deus, nós encontramos também com quem nós somos. Isso nos leva ao arrependimento genuíno, ao clamar genuíno pela graça do Senhor. Isso faz com que Deus perdoe os nossos pecados e purifique-nos de toda injustiça. E isso nos coloca agora em uma outra ponta dessa corda. Antes, nós fazíamos parte daqueles que são parte do problema. E agora, Isaías diz: eu quero fazer parte da solução. Antes, eu me defino como um pecador, lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Agora, porque vi a glória do Senhor e o meu pecado foi perdoado, eu me defino como um daqueles que vai anunciar as maravilhas de Deus e chamar as pessoas ao arrependimento, como eu também fui chamado ao arrependimento. Isaías entendeu isso. E não há outra resposta correta na vida de um cristão lavado e remido no sangue de Jesus, senão a resposta de: eu quero levar a outros a glória do Senhor. Eu quero, dentro da minha área de atuação, manifestar graça, justiça, misericórdia, transformação, porque os meus olhos viram o Rei. Eu entendi o problema, eu sei que eu sou parte do problema, mas eu não me contento em ser parte do problema. O meu desejo é ser parte da solução. Amém, queridos? Talvez esteja faltando isso, para que na sua área de atuação você queira ser parte da solução. Deixe de terceirizar a responsabilidade, deixe de terceirizar a culpa e passe a assumir a sua postura de servo e serva do Senhor, dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua faculdade, na sua vizinhança, aonde quer que o Senhor te coloca. Você tem duas opções: ser parte do problema ou ser parte da solução. Mas o que Isaías deixa bem claro é que não dá para ter um encontro com Deus e querer continuar sendo só parte do problema. Deus chama. Deus fala: quem eu vou enviar? Olha só, imagina Deus falando um negócio desse. Imagina. Deus é tão bom que Ele usa até ironia, Ele usa até humor. Imagina Deus pensativo: e agora, o que eu faço? Esse mundo tão complicado, tão caótico, estou precisando de uma pessoa para me ajudar. Quem que eu vou enviar? Você não conhece ninguém não, Isaías? E é interessante que quando a gente vê, e eu já falei isso várias vezes, Deus perguntando alguma coisa, não é porque Deus não sabe a resposta, é porque Ele está te dando a oportunidade de confessar a resposta. Quando Deus diz: Isaías, e aí? Quem é que eu chamo? Deus está dando a oportunidade para Isaías dizer: Senhor, eu já entendi, eis-me aqui, me envia. Não porque eu sou perfeito, não porque eu não tenho pecados, não porque eu sou melhor que os outros, mas porque eu sei que eu sou pecador e os meus olhos viram o Rei. E esse Rei perdoa os meus pecados, como perdoa os pecados de outras pessoas, e eu quero levar essa boa nova a outras pessoas. O missionário disse certa vez que evangelizar nada mais é do que um mendigo dizendo a outro mendigo onde é que se encontra pão. Isso é evangelizar. É dizer: eu fui alvo dessa graça e eu preciso dizer isso para outras pessoas. Eu preciso de alguma forma manifestar a graça que foi manifestada a mim. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 em diante, diz que Deus nos reconciliou através de Cristo Jesus. Mas não só isso, Ele nos deu o ministério da reconciliação, como que se Deus, por intermédio de nós, estivesse dizendo às outras pessoas: reconcilie-se com o Senhor. Nós somos usados como instrumento do Senhor para praticar boas obras nessa terra, para edificar o reino de Deus, para chamar pecadores ao arrependimento, porque nós também fomos alvos dessa graça e dessa misericórdia. E não dá para ter um encontro real com Deus e isso não incomodar o nosso coração. Não dá para ter um encontro real com Deus e a gente continuar vivendo a nossa vida medíocre, vivendo só para nós. Não dá.
Não dá para ter um encontro real com Deus e a gente continuar simplesmente olhando para o nosso próprio umbigo. Não dá. Quando nós temos um encontro real com Deus, isso incomoda quem nós somos, gera em nós um desejo de transformação que a gente chama de santificação, mas gera em nós também um desejo de proclamar esse evangelho a outras pessoas, seja através de ações religiosas, seja através das ações dentro da nossa área de atuação, agindo com honestidade, agindo com santidade, agindo com justiça, agindo com misericórdia, liberando e pedindo perdão, calando a nossa boca quando a gente sabe que tem que calar a boca, independente se a gente está certo ou se a gente está errado, controlando o nosso eu interior, controlando as nossas atitudes. Tudo isso começa a borbulhar no coração daquele que nasceu de novo, porque ele sabe que a sua vida é para a glória de Deus, e ele não quer dar um passo sequer nessa vida, sem que a glória de Deus fique manifesta em cada atitude, em cada palavra, em cada pensamento. Entendeu isso? Por isso que cristianismo não é para qualquer um, não. Sabia que cristianismo não é para qualquer um, não? Essa semana um irmão me lembrou de um texto que fala sobre isso. Um texto que a gente cita de vez em quando, né? Que fala de, olha, ninguém que vai construir um edifício, uma torre, antes não se assenta para fazer os cálculos, para então saber se vai conseguir terminar essa torre. Olha, ninguém que vai sair à guerra antes, não vê se consegue vencer com 5.000, ou se tem que chamar 10.000, ou ainda, se precisa levantar uma bandeira de rendição. Você lembra em que contexto é que Jesus fala sobre isso? Lembra? Não? O título que na minha Bíblia tem é: Jesus diz, o custo de ser seu discípulo. É nesse texto que Jesus vai falar: ninguém que quer vir após mim pode amar pai, mãe, filho, qualquer outra coisa mais do que a mim. Aquele que quer vir após mim deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Depois ele dá esse exemplo. Faz o cálculo, entende o que é que isso vai te custar, para ver se você está disposto a viver para a glória de Deus, ou fingir que está vivendo. Vê se é de fato isso que você quer, que a glória de Deus seja manifesta na sua vida, ou se você vai ser um daqueles que começa a construir e não tem condições de terminar. O outro exemplo que ele dá é: veja se você não é um daqueles que vai precisar olhar e dizer, eu não vou em frente, eu preciso desistir. Faça o cálculo. Servir a Deus é para quem se compromete com servir a Deus. Servir a Deus não é para quem está brincando de ser crente. Aquele que está brincando de ser crente só está acumulando condenação sobre a sua cabeça. Lance-se hoje em novidade de vida. Reconheça a necessidade de conversão genuína, constante, diária. Se entregue ao Senhor. Isaías disse: é de mim, Senhor. E a resposta de Deus foi: e agora? Quem que eu envio? Isaías falou: me leva, Senhor, me chama. Estou aqui, escolhe eu, estou aqui. Eu, me chama. E Deus chamou Isaías. Amém? E o chamado de Isaías foi maravilhoso. Se você ler o restante do texto, Deus disse: você vai falar, Isaías, estou te chamando, você foi encontrado, você foi aceito, você passou no vestibular, agora é contigo. E o seu ministério é o seguinte: você vai pregar e as pessoas não vão ouvir, você vai continuar a pregar e as pessoas não vão te ouvir. E a sequência do texto, depois se você quiser ler aí, capítulo 6 ainda, ele diz assim: mas até quando, Senhor? Sabe aquela pontinha de esperança, tipo assim, mas no final, que nem nesses filmes que a gente vê por aí, está dando tudo ruim para todo mundo, aí nos últimos 5 minutos do filme muda as coisas, né? Você assistiu um filme um tempo atrás, aquele A Procura da Felicidade, A Procura da Liberdade, Em Busca da Liberdade, com Will Smith. Ô filminho desgraçado, gente.
filme é desgraceiro do começo ao fim. Aí chega nos últimos 3 minutos de filme, as coisas dão certo e acaba o filme. Talvez Isaías tinha esse entendimento, né? Tá, Senhor, eu vou pregar e ninguém vai me ouvir, mas e aí? Não é isso? Tá, tudo bem, essa parte eu entendi. Eu vou pregar, as pessoas vão escutar, mas não vão ouvir, vão ver, mas não vão enxergar, mas isso até quando? E Deus diz, até que não sobe pedra sobre pedra. Até que tudo que eu estou falando que vai acontecer, vai acontecer. Isaías foi perseguido, Isaías foi maltratado, e você que gosta de triunfos missionários, morreu cerrado ao meio. E aí a gente começa a entender por que ele precisava ter um encontro com Deus real, né? Porque a gente é craque em desistir quando parece que não está dando o fruto que a gente espera, não é? Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu vou fazer a tua obra. Você vê gente dando testemunho de chamado, fala assim, não, porque Deus falou comigo, que Ele ia usar a minha vida para falar com muitas pessoas, ia me levar a muitos lugares, e muitas pessoas se converteriam. Com Isaías o negócio foi oposto. Com Isaías Deus falou, você vai falar e ninguém vai te ouvir, e esse é o sucesso do seu ministério. Então Isaías tinha uma caminhada de ministério bem sucedido, porque ele já sabia que ninguém ia ouvir. Quando ele falava, ninguém ia ouvir, ele falava assim, mais uma vez, eu consegui. Estou dando os frutos que Deus falou que eu ia dar. Não está rolando. Porque o cristão, nós. A gente reclama tanto quando as coisas não são do nosso jeito. A gente fala, Deus se esqueceu de nós. Senhor, parece que eu estou orando, e quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Senhor, eu estou agindo na minha casa, estou agindo na minha família, estou agindo no meu trabalho, mas nada está mudando, vou desistir. Senhor, eu estou tentando ser sal e luz aonde o Senhor me plantou, mas parece que nada está mudando, estou sendo até mais perseguido por causa disso. Lembre-se de uma coisa, Deus não te chamou para que você veja os frutos que você quer ver. Deus não te chamou para que as suas expectativas sejam cumpridas. Deus te chamou para que a glória dele seja manifesta, seja através de resultados visíveis, seja através de resultados que só na eternidade a gente vai entender. Deus não nos chamou para continuarmos a agir quando a gente vê algum tipo de diferença na nossa vida ou no nosso redor. Deus nos chamou para obedecê-lo por amor e porque nós entendemos que nós necessitamos é dele. Nós não fomos chamados para agir na medida dos benefícios ou na medida das conquistas. Nós somos chamados para agir e viver para a glória do Senhor, porque nós entendemos que só para Ele nós podemos viver, porque nós entendemos que o único sentido que a nossa vida tem é viver para a glória do Senhor. Amém? Coloque-se de pé. A gente tem que lembrar então que esse negócio de servir a Deus é para gente corajosa, né? Para gente corajosa que se reconhece como fraco. Que nós possamos lembrar disso. Feche seus olhos. Talvez nessa noite você precisa ter esse primeiro encontro real com Deus. Talvez você olha para você e se julga bom, justo, perfeito. Como eu falei aos irmãos, meus pais me levaram para a igreja, eu tinha por volta de 11 anos. Mas eu fui me converter de verdade aos 18. Criado na igreja, trabalhando para Deus. Foi naquele dia em que sozinho, eu e Deus, em oração, eu entendi quem eu sou. E que as coisas que eu faço não mudam essa realidade.
que eu preciso da graça e da misericórdia do Senhor. E talvez essa seja a sua posição nessa noite. Talvez você já esteja à presença da igreja, da comunidade de fé há tanto tempo, mas ainda não entendeu realmente que o problema desse mundo é o pecado que habita em nós. Clame ao Senhor nesse momento. Entregue o seu coração ao Senhor. Isso é algo que ninguém pode fazer por você. Essa visão de quem Deus é, ela tem que ser uma visão sua. A fé de outra pessoa, a conversão de outra pessoa não muda essa situação. Talvez você se lembre daquele momento em que o Senhor falou com você pela primeira vez, que o seu coração foi iluminado. Talvez seja a hora de olhar de volta para aquele dia, trazer à memória o que te dá esperança. Como o Senhor diz a uma das igrejas do Apocalipse: lembra onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. É tempo de conserto com o Senhor. Nessa noite o Senhor te deu mais uma chance de ter um encontro real com Ele, e esse encontro te colocar em movimento de arrependimento, em movimento de transformação e em movimento de serviço. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de graça e de misericórdia, e que mesmo sendo nós pecadores, o Senhor se aproximou de nós, que mesmo nessa condição humana caída, o Senhor enviou o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor se fez pequeno, mesmo sendo Deus que não cabe em nada e em nenhum lugar. O Senhor se conteve em forma humana, sofreu as angústias da cruz, recebeu o pecado e o julgamento que era meu, para que eu pudesse receber da Tua graça, da Tua glória, da Tua misericórdia, da Tua herança. Ah, Senhor, que tamanho de graça é esse, que mesmo sendo pecadores, o Senhor nos traz para perto de Ti, e nos lava, e nos limpa, e nos dá o privilégio de sermos aqueles que falam da Tua glória, de sermos porta-vozes dessa boa nova, de sermos instrumentos nas Tuas mãos, instrumento de justiça, instrumento de paz, instrumento de amor, instrumento de serviço, instrumento de transformação na vida das pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor nos dá o privilégio de que as nossas mãos sejam as Tuas mãos, de que os nossos lábios sejam os Teus lábios, de que o nosso abraço seja o Teu abraço, de que os nossos pés sejam os pés do Senhor caminhando sobre essa terra, tocando aquele que é injustiçado, tocando aquele que não Te conhece, restaurando vidas através da Tua palavra. O Senhor nos dá esse privilégio, Senhor. Obrigado, obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos atraiu à Tua presença, porque o Senhor nos abriu os olhos, porque o Senhor se aproximou deste pecador, desta pecadora, revelou a Sua glória e curou os nossos lábios, livrou-nos dos nossos pecados e nos comissionou para sermos referenciais nessa geração. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, obrigado por essa misericórdia. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite, que a Tua palavra, Senhor, possa cair no nosso coração e produzir frutos, que nós não sejamos como aquela geração rebelde, que escutava, mas não ouvia, que via, mas não enxergava. Ah, Senhor, se o nosso coração ainda é de pedra, dá-nos um coração de carne, dá-nos um coração disposto a Te obedecer, dá-nos um coração mais semelhante ao Teu coração, Senhor. Como cantamos hoje, salva-nos, Senhor.
Hosana, salva-nos, Senhor. Transforma, limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver, Senhor. Para que a tua glória seja estabelecida em mim e através de mim, onde quer que o Senhor me levar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.